tema preferido na filmografia de Kubrick é a relação homem-máquina. Abordou em todos os filmes, desde o início da carreira, onde filmes ingênuos, com o olhar da fotografia dura, marcada, fortemente influenciada pelo estilo noir, mas ele, como uma das suas características radicais no cinema, um perfeccionismo abstrato e absurdo, rompeu com todas as formas nesses filmes primitivos, tratando o olhar da câmera com o olhar do filme, exigindo do enquadramento que ele tivesse muito além do olhar da objetiva. Então, uma das primeiras relações entre o homem e a máquina, câmera fotográfica, câmera cinematográfica. A desumanização das personagens kubrickianas é uma marca, né? Mesmo quando, trabalhando com literatura, com personagens já definidos, ele recompõe ou para o ator, ou para a relação que ele quer estabelecer para contar essa história, com as obras literárias. É sempre um diálogo muito complicado com os autores, né? Então, nesse caso específico de O Iluminado, onde ele vai recontar uma história que, na trama original do livro do Stephen King, era centrado no personagem que praticava ações e tal, o Kubrick inverte essa relação e passa a contar a história do ponto de vista do hotel, da situação, vira o espaço, passa a determinar as ações da personagem. Então a personagem vai se transformando em contato com esse novo espaço. E aí o Kubrick quer claramente dizer que a relação que as pessoas estabelecem com o espaço é de solidão, de angústia, de transformação existencial, é que o espaço é recortado e a partir do momento que tem uma tradição ali naquele espaço de histórias acontecidas, de dramas já acontecidos, né, então ele inverte essa relação. Ele passa a dizer que isso é determinante para qualquer situação eternamente que aconteça ali. Então ele inverte a obra do Stephen King a ponto de irritá-lo profundamente, ele detesta o filme e caiu na infantilidade ou ingenuidade de ele mesmo, Stephen King, fazer um outro filme chamado Iluminado, de Stephen King, com 6 horas, reproduzindo todas as ações literais do personagem central, e é um filme lamentavelmente equivocado. E isso é para ver como é complexa essa relação entre o autor e uma obra literária, né? E o Kubrick, na verdade, torna o filme totalmente enigmático, torna com que todas as ações das personagens entrem em conflito com o espaço e com as outras personagens. E aí ela vai sendo modificada durante toda a trama. E é um filme que se fecha e que tem uma metáfora maravilhosa e genial, que é a história da metáfora do labirinto, que é onde você entra, se perde literalmente e só existe uma saída. Normalmente é a mesma da entrada. Então, proposta de contar uma história do ponto de vista das possibilidades de caminho faz do Iluminado do Kubrick um filme original, uma leitura diferente da obra do Stephen King e um filme genial. Outro tema caro na filmografia de Kubrick é a relação com a política. Não com o governo específico, com uma relação de política com a sociedade, com os temas abordados em todos os filmes. Não é um cineasta político no sentido de ter uma ideologia, de querer vender uma ideologia, de passar um filme com mensagens, com panfletos, com um discurso político afinado com qualquer facção, em qualquer tendência, qualquer governo. Mas em todos os temas abordados, Kubrick sempre está discutindo a relação entre o poder, entre as pessoas que mandam, as pessoas que exercem esse poder e a relação com a sociedade. Então é fundamental esse tipo de olhar, porque é um olhar consciente e perturbador, que quer discutir e apresentar todos os temas sem nenhum tabu, sem nenhum olhar ingênuo, um olhar crítico sobre a realidade temática.
O gênero talvez preferido de Kubrick seja a guerra, que abordou em vários filmes, mas sempre com esse olhar. Não queria, em momento algum, fazer filmes de guerra, retratando guerras e contando histórias de heróis ou mesmo de bandidos enfim, ele não se importava por isso, mas ele se importava com a relação com a guerra. Foi assim na Primeira Guerra Mundial, foi assim na Guerra do Vietnã, onde ele inverteu o olhar sobre essas guerras e passou a discutir a inutilidade da guerra, o fato de se fazer guerra e por que a humanidade faz guerra. Então, isso é uma abordagem, no mínimo, inusitada. E vários filmes dele abordaram a guerra ou abordaram um olhar sobre as guerras. K-E-Y-M-O-U-S-E, Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Nascido para Matar, ele inverte essa relação. O filme é feito e preparado em 2 blocos. Um primeiro sobre como as pessoas são literalmente despreparadas para irem à guerra, né? Como a formação, são a maioria dos personagens dos filmes de guerra do Kubrick são despreparados, são fora, são párias da sociedade, e eles vão praticar e lutar e definir essa nação. Então a primeira parte do Nascido é totalmente psicológico, totalmente sobre como formar uma pessoa literalmente para morrer na guerra. E na segunda parte ele aborda e destrói a relação dessas pessoas. Ou seja, nunca é possível que vença uma guerra com essas pessoas totalmente despreparadas, totalmente abaladas, totalmente chocadas pela própria formação. Então é fundamental, porque é um olhar sempre crítico da guerra, da humanidade, é uma humanização dessas pessoas, né, com suas angústias, seus sofrimentos, e a inutilidade dessas guerras na justificativa dos governos. Os governos sempre acham que as guerras são as melhores formas de resolver uma situação política, econômica ou qualquer que seja. E o Kubrick sempre que pôde, criticou radicalmente com um olhar muito ferino e muitas vezes intransigente. Talvez seja o filme mais genial a apresentar as formas de gangue, que vai ser o mote do cinema dos anos 80 na América, toda uma referência e influência de estados, situações que passavam o mundo na década de 80. Ele aborda tudo isso, vai surgir a partir do Laranja Mecânica, que, diga-se passagem, foi um filme que é um filme dos anos 70, que só foi lançado, foi proibido automaticamente no mundo inteiro. No Brasil, por exemplo, ele só chegou a partir de 78. As primeiras versões que chegaram aqui tinham as famosas bolinhas pretas da censura. O filme era censurado, foi quase todo cortado, só a partir de 78 é que ele voltou e pôde ser dado às radicalidades que ele continha. What a glorious feeling, I'm happy again, I'm laughing at clouds so dark up above, sun's in my heart, and I'm ready for love, let the stormy clouds chase. Humanizando essas pessoas através da punição, elas vão voltar a ser pessoas normais. Então o Kubrick está questionando todas essas validades científicas, porque a ideia do filme é toda de discussão sobre a ciência do crime e da punição de atos criminosos.
Kubrick deixou uma herança com o seu último filme, De Olhos Bem Fechados. Ironicamente, é um cineasta que precisa, toda a sua obra precisa de ser analisada de olhos bem abertos. Ao contrário desse último filme, que era um projeto que ele começou, filmou historicamente e realidade, ele filmou o filme inteiro, mas, segundo muitos, a última versão, a montagem final, ele não acompanhou. É um filme que, nas personagens, tem a estrutura kubrickiana, algumas sequências são literalmente pensadas e planejadas como ele fez toda a sua obra, mas é um filme regular, é um filme que se perde na ideia da narrativa e é um filme que tem um desfecho que está longe de ser um desfecho kubrickiano. Mas eu acho que, se resumir o desfecho central do filme com a sequência do carnaval, aí é um filme totalmente kubrickiano. Há toda uma sequência genial de uma bacanal que é talvez uma das imagens mais belas do cinema, e essa é totalmente planejada. E há uma transformação das personagens, há uma inversão de valores, há uma crítica àquele estabelecimento e essa relação de poder, e não sei se vocês sabem, mas esse filme originalmente, o personagem que é feito pelo Sidney Pollack era e deveria ser feito pelo Woody Allen, que era uma das paixões do Kubrick. Kubrick nunca declarou, mas como um bom nova-iorquino, tinha uma relação com esse grande cineasta nova-iorquino, e o Kubrick sempre admirou não só a obra do Woody Allen, mas queria fazer esse último filme com o Woody Allen, fazendo a personagem que depois ele não quis, não pôde, teve problemas, ele acabou fazendo com o Sidney Pollack, mas que seria genial, até porque era essa relação que ele tinha, e é essa relação que também se estabeleceu com os herdeiros, né? Spielberg, que herdou dele o último filme, o último projeto, o AI, que era um roteiro e uma história original já totalmente feita em marcações, com desenho, storyboard, todo demarcado do que deveria ser, que e remeteria ao 2001, o AI e a tese da inteligência artificial nasceu e foi pensada desses escritores, desses filósofos que pensaram a possibilidade de uma inteligência que não fosse a humana, que é um tema caro para o Kubrick e que originalmente ia ser feito. O projeto do AI ia ser feito antes do 2001. Então o Kubrick tinha essa preocupação da inteligência artificial, pelo seu próprio tema de vontade de abordar essa ideia de máquina e de relações não humanas antes. Mas infelizmente virou um outro filme, mesmo com tudo muito demarcado. É o olhar, e aí essa é uma diferença. Cada cineasta tem o seu estilo, tem o seu universo, e o Kubrick oficialmente não tem nada a ver, e não teria nada a ver com a estética do Steven Spielberg. A ideia homem-máquina, humanidade-desumanidade, é central para entender 2001, uma odisseia no espaço. Kubrick explora, a partir de um conto, de uma história de ficção científica, explora todas as possibilidades de criar uma ida a um outro mundo, a um outro espaço, mas com o olhar totalmente centrado na ancestralidade dessa história. Então é um filme que retoma as origens do universo, da criação, do mundo e tal, projetando a possibilidade de entender e de entendimento de um mundo futuro, aonde na criação de um personagem, e a personagem central do filme, que é o Hal, muito criticado na época, inclusive de má fé, que teria sido um trocadilho infame com a IBM pela proximidade das letras, que o Kubrick sempre renegou, mas é impressionante como até essa brincadeira crítica ou essa relação crítica funcionou no filme. But I can assure you now, very confidently, that it's going to be tudo isso para mostrar que no futuro as coisas são muito complicadas. E ele sempre explorou essa ideia da tecnologia.
brincando e projetando a sociedade do futuro, aonde as máquinas eventualmente substituirão os homens, mas pagaremos um preço caro por isso. Um filme interessantíssimo para retratar o auge, o apogeu e a estrutura de uma grande organização de familiar ou de estruturas épicas, tal, é Barry Lyndon. Barry Lyndon inovou em vários aspectos. Barry Lyndon usou e radicalizou a ideia de uma iluminação natural. É talvez um dos grandes filmes a ousar fazer todo um filme com luz natural. Então, tudo o que foi feito foi evitado ao máximo. O Kubrick estava querendo experimentar a possibilidade de não iluminação artificial, de como pensar isso para fazer, contar uma saga toda de uma sociedade, de uma família, de uma aristocracia. Então, ele inova nisso, nos ambientes externos, luz natural, nos ambientes internos, todo radicalmente pensado com uma iluminação de velas. Talvez seja um experimento e uma tentativa das mais ousadas que depois passou a ser usada e abusada por vários diretores, de usar vela como a luz para representar a luz natural. Omitindo e rebatendo a ideia de que o cinema não pode, não precisa, prescinde da iluminação e que ela é fundamental. E ele, como um genial fotógrafo que experimentou todas as possibilidades, ousou contar essa história e tem sequências geniais, totalmente iluminadas à luz de vela. Mesmo quando não aborda um gênero específico, Kubrick usa de referências de gêneros dentro de filmes, como as famosas inserções musicais dentro dos filmes, as inserções de filmes documentários, de referências políticas, como se fosse documentário. Então ele sempre usou e abusou de todas as possibilidades. Tentou e reverteu as possibilidades de contar uma história em formas de odisseia, de épicos, e retornou os clássicos de filmes de gênero romano. Ele sempre preocupou com isso, de não simplesmente retratar o gênero que fosse, mas sempre de usar o gênero até a favor ou contra ele mesmo. É um olhar que é de dentro para fora e não o contrário. Ele nunca pensou em ser um cineasta que pudesse ter na ideia da carreira de fazer filmes sobre gêneros e marcar, fazer regras e definir comportamentos. Mas quando o fez, e fez em vários momentos, sempre estava preocupado em revisar esses gêneros.